antigo nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Esse nome leva sempre para bem se defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus eleito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém, Senhor. Olá, gostaria de cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Você que nos acompanha nessa noite de domingo, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa falar com você através da sua santa e bendita palavra, e que sejamos todos edificados. Vamos orar. Querido Deus, agradecemos ao Senhor, meu Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de juntos, meu Pai, aqui, mesmo que à distância, nós possamos, Senhor, te louvar, nós possamos, Senhor, te bendizer, nós possamos, Senhor, te adorar, e assim, ó Deus, glorificar o teu santo nome. Deus Todo-Poderoso, coloca, Senhor, a eternidade no nosso coração, que nós possamos, mesmo diante de tantas lutas, mesmo diante de tantas dificuldades, estarmos com os nossos olhos naquele que é o autor da nossa fé. Ó Deus Todo-Poderoso, toma este culto em tuas mãos, Senhor. Fala conosco. Nós queremos declarar aqui, Senhor, que nós não somos nada, mas o Senhor é tudo. O Senhor é tudo em nós. Assim, ó Deus, nos ajuda, nos abençoa. Fala conosco através da tua santa palavra, meu Deus. Confronta-nos, ó Deus. Faz, meu Deus, com que nós venhamos aprender a te servir, mesmo nas circunstâncias adversas que estamos vivendo. Assim, ó Deus, eu te entrego tudo, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.
Graças a Deus. Queridos, por gentileza, mesmo à distância, abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, e vamos ler 2 versículos, o 16 e o 17. 2 Timóteo, capítulo 3, vamos ler 2 versículos, o 16 e o 17. Diz assim a palavra de Deus: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Graças a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor nesse momento. Graça e paz, igreja. É muito bom estarmos aqui para louvar e adorar o nosso Deus, que nós possamos continuarmos, mesmo distantes, mas estamos juntos, continuando adorando o nosso Deus. A Ele pertence toda a honra e toda a glória. Amém? Amém. Glórias a Deus.
Graças a Deus. Queridos, para nós é uma alegria muito grande, mesmo nessa situação em que nós estamos vivendo, nós podermos contribuir na obra de Deus, quer seja financeiramente, quer seja de outras maneiras. Mas, nesse momento, eu gostaria de fazer uma oração em agradecimento pela contribuição financeira dos nossos irmãos, de você que está assistindo esse culto, que tem permanecido fiel, você que cumpre o que o Novo Testamento diz, né? Que é dar com alegria. Que o Senhor possa continuar te abençoando. Nós vamos orar nesse momento por esses irmãos que têm sustentado a obra de Deus. Ore comigo. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem permanecido fiel e mesmo em um momento em que o nosso país vive, onde várias pessoas estão perdendo seus empregos, o Senhor tem sustentado os teus filhos, o teu povo, a tua igreja e, consequentemente, Senhor, a tua obra. A tua obra precisa de pessoas que amam ao Senhor, precisa de pessoas que amam esta obra e que contribuem com alegria. Meu Deus, toma a vida de cada um nas tuas mãos, Senhor. Que nunca venha faltar nada, meu Pai. Que o Senhor possa continuar enchendo e abençoando e dando pão de cada dia para o teu povo. E aqueles que ainda não podem contribuir, meu Pai, que o Senhor possa dar-lhes condições de contribuir com essa obra e assim serem cada vez mais abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor e agradecendo a Ele, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Vamos declarar que nada se compara ao amor e a tudo que Deus criou. Todo o universo, e Ele sustenta tudo em suas mãos, não importa a situação que estivermos enfrentando. Deus sempre está conosco. Nada se compara à glória do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar, que criou o universo, estabeleceu o mundo, sobre tudo que criou, maravilhoso fez a mim e fez você. Nada se compara a glória do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar, que criou o universo, estabeleceu o mundo, sobre tudo que criou, maravilhoso fez a mim e fez você. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes o meu caminhar, nos meus pensamentos esquadrinhas meu querer, de ti nada posso esconder. No teu espírito não me ausentarei, pois se suba ao céu, ou se desça ao mar, em qualquer lugar o teu amor comigo está. Nada se compara à glória do Senhor. Nada se compara à glória do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar, que criou o universo, estabeleceu o mundo, sobre
os meus pensamentos esquadrinham meu querer, de ti nada posso esconder. Do teu Espírito não me ausentarei, pois se subo ao céu ou se desço ao mar, em qualquer lugar o teu amor comigo está. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes do meu caminhar, os meus pensamentos, esquadrinhas meu querer, de ti nada posso esconder. Do teu Espírito não me ausentarei, pois se subo ao céu ou se desço ao mar, em qualquer lugar teu amor comigo está. Amém. Vamos fazer mais uma leitura. Dessa vez eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 119. Nós vamos ler 3 versículos do Salmo 119. Mas você, quando terminar esse culto, pode ler o Salmo 119, todinho aí com a sua família. Pode ser uma sugestão aí para o seu culto doméstico que você vai fazer na semana. Salmo 119, o primeiro versículo que nós iremos ler é o versículo de número 11. Vamos ler o 11, o 89 e o 105. Salmo 119, versículo 11, diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, né? Vamos fazer mais uma oração. Nesse momento é uma oração de intercessão por todas as famílias, pelos profissionais da saúde que estão aí à frente dessa batalha contra esse vírus. Fazer uma oração por aqueles que estão desempregados, aqueles que infelizmente perderam seus empregos. Fazer uma oração pelos nossos jovens, as nossas crianças, que alguns estão retornando às aulas presenciais aí na semana que vem, até o 9º ano. Enfim, fazer uma oração pela nossa fé, para que esse distanciamento, esse momento em que estamos vivendo, não venha fazer com que a nossa fé venha esmorecer, mas que nós possamos continuar firmes na rocha que é Jesus. Ore comigo, por mim, conosco. Querido Deus, Pai de infinita misericórdia, suplicamos, Senhor, neste momento, para que o Senhor possa estar abençoando as famílias da Tua igreja, as famílias, meu Pai, que no geral têm sofrido, têm perdido entes queridos. Meu Deus, consola, meu Pai. Nós temos a esperança de um dia reencontrarmos os nossos entes queridos na Jerusalém Celeste, a cidade que desce do céu. Ó Deus Todo-Poderoso, mas muitas pessoas não têm essa esperança. Que o Senhor possa estar, Senhor, enxugando as suas lágrimas, meu Pai. Abençoa também, Senhor, os profissionais da saúde, os enfermeiros, os médicos, os técnicos, o pessoal que está aí, meu Deus, no campo, na batalha,
que o Senhor possa estar guardando a vida, a família dessas pessoas, e que elas possam ser recompensadas, meu Pai. Vivemos dias difíceis, dias, Senhor, que sem o Teu auxílio, muitos não conseguem suportar. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa também, meu Pai, aqueles que perderam seus empregos, tantas pessoas desempregadas, tantos, Senhor, pessoas autônomas que estão sem poder trabalhar, sem poder vender o seu produto. Ó, meu Pai, toma conta de cada um deles, meu Pai. Não permita, meu Deus, que essas pessoas venham padecer, venham passar fome. Não, meu Deus. Ajuda. Levanta pessoas, igrejas, projetos sociais para ajudar estas pessoas. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa os nossos governantes, abençoa os vereadores, os prefeitos, os deputados, senadores, o presidente da República, que o poder público, meu Deus, venha intervir naquilo que lhe cabe, trazendo projetos que possam contribuir para o bem-estar dessas pessoas. Deus Todo-Poderoso, abençoa as crianças, os adolescentes que a partir de amanhã, segunda-feira, estarão muitos deles retornando para as escolas. Guarda a vida deles, guarda a vida dos seus professores, das outras pessoas que trabalham nas escolas. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa o teu povo, meu Pai, abençoa a tua igreja. Muitos, Senhor, estão com a fé fraca, estão distantes. Usa-nos, Senhor, para alcançá-los, para ir até eles. Usa-nos, Senhor, para sermos instrumentos teus, trazendo boas novas a essas pessoas, boas novas de salvação. Ó Deus Todo-Poderoso, guarda o teu povo, guarda a tua igreja, meu Deus, e nos abençoa. Coloca os nossos olhos em ti, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar mais um hino, e você já pode compartilhar esse link em grupos de WhatsApp que você participa. Daqui a pouco nós vamos estar ouvindo a poderosa palavra de Deus, que você possa compartilhar para o máximo de pessoas que você conhece, os seus amigos, os seus familiares. Compartilha esse link e vamos juntos louvar e ouvir a palavra de Deus. Amém. Irmãos, às vezes, com as nossas palavras dizemos que somos algo, e com as nossas atitudes mostramos que somos algo totalmente diferente. Nós possamos, como o Salmo 119:11 diz, guardar a palavra do Senhor, esconder no coração, para não pecar contra o Senhor, porque Ele conhece, como foi cantado aqui, Ele conhece nossos pensamentos, todo o nosso ser. Antes mesmo que pudéssemos ser formados, Ele já nos conhecia. Que nossa vida possa ser uma oferta agradável ao Senhor. Possamos refletir a imagem do Senhor por onde andarmos. Não precisamos, que não precisemos nem falar, mas que nossos atos falem por si. Amém? Amém. Escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, E as vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei.
são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, em tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, em tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus. Nesse momento vamos ouvir a palavra de Deus com o nosso pastor João Eduardo. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Uma alegria podermos adentrar aí no seu lar por esse meio que Deus nos concedeu, pelo qual nós podemos ainda assim nos reunir, ainda que distantes, mas unidos diante do trono do Senhor, de Deus Todo-Poderoso, do Rei da Glória, daquele que é cheio de misericórdia e graça e que nos contempla nesta noite mais uma vez, nos permitindo nos reunirmos aí, você no seu lar como família, junto aos seus, para que nós possamos assim bendizer aquele que é digno. Então louvado seja Deus por isso. E nós vamos dar prosseguimento à nossa série de mensagens baseada na vida do apóstolo Pedro, na revelação de Deus na vida do apóstolo Pedro, e nós temos aprendido muitas coisas muito edificantes para nossas vidas, e eu espero que hoje não seja diferente. Quero então convidar você a abrir sua Bíblia em João, Evangelho de João. Nós vamos dar prosseguimento. O pastor Tiago trouxe o texto subsequente, né, no último domingo, e nós vamos continuar em João ainda, desta feita no capítulo 13, no versículo 33 em diante. João capítulo 13, verso
33 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês também devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Daria a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você daria a vida por mim? Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Vamos orar, meus irmãos. Incline sua cabeça, eleve seu pensamento ao Senhor. Vamos pedir a bênção dele sobre sua palavra nesta noite. Senhor Deus e Pai, Tu és um Deus de amor, nós não temos nenhuma dúvida disso. Temos experimentado de maneira tão gloriosa esse amor, esse cuidado, essa misericórdia. O Senhor, ó Deus, tem nos revelado a cada dia que é um Pai amoroso e que zela pelas nossas vidas. Nós te bendizemos por isso e te pedimos então, ó Pai, que mais uma vez, por meio deste zelo maravilhoso que o Senhor tem, que nos é dado por meio do Teu Espírito e da Tua Palavra, que nós possamos receber hoje, mais uma vez, a Tua mensagem e o Teu cuidado sobre nossas vidas. Que o Senhor abençoe-nos de maneira graciosa, para que possamos assim, ouvindo Tua Palavra, seguir o Teu caminho. Abençoa-me também, ó Deus, pessoalmente, para que eu possa transmitir aos meus irmãos aquilo que o Senhor deseja. Que o Senhor me dê a graça de ser claro e simples, de maneira que todos eles possam Te ouvir de bom grado, receber a Tua mensagem e desejar praticá-la. Assim eu peço, crendo que o Senhor o fará, por Teu grande amor, por Tua grande graça, por Tua infinita misericórdia. Ó Deus, derrama sobre nós hoje o entendimento de quem somos, essa coisa tão desconhecida que é para nós, a nossa essência. Mostra-nos como descortiná-la, como encontrá-la em nós mesmos. Dá-nos, ó Deus, esse entendimento para a Tua glória, e em nome e por amor de Jesus. Amém. Talvez uma das coisas mais difíceis, eu não sei se você já fez aquelas entrevistas de emprego, e eles fazem uma série de testes, uma série de perguntas, geralmente alguns testes, né, psicológicos, psicotécnicos também, e também, lógico, algumas entrevistas. Na entrevista, talvez uma das perguntas mais difíceis que se faça na entrevista é quando a psicóloga que está ali diante de você pergunta: como você se definiria? E quando você está procurando emprego, você, não sei se isso aconteceu com você fica muito tenso com isso, porque você pensa: como é que eu vou me definir aqui de maneira que continue sendo aceitável nesse emprego? Então ali você começa a tentar meio que dizer coisas que você acredita que são agradáveis, ou que são aceitáveis, ou que lhe farão um candidato mais apropriado para aquele cargo que você está almejando ali. Enfim, uma das coisas mais difíceis que nós temos é a definição de nós mesmos, é dizer quem nós somos, é explicar para as pessoas quem nós somos a partir daquilo que nós mesmos temos experimentado. Pode ser uma coisa muito intrigante descobrir quem você realmente é. Por isso o tema do sermão de hoje é o que dizemos e o que somos, porque há uma diferença, uma distância muito grande nisso, e nós vamos aprender a partir da vida do apóstolo Pedro. Há uma distância muito grande entre aquilo que nós dizemos ser e aquilo que nós realmente somos. Mas vamos para o texto primeiro, para entendermos a situação em que estamos aqui inseridos. O texto do capítulo 13, como os irmãos já sabem, nós vimos nos domingos anteriores, fala do começo da despedida de Jesus dos discípulos. Eles estão num banquete maravilhoso, um momento muito cheio de graça, cheio de glória, e Jesus lava os pés dos discípulos, os irmãos já sabem disso.
Ali também é o momento em que Jesus finalmente diz que há um traidor entre eles, e identifica Judas como este traidor. Judas, ao receber o pedaço de pão de Jesus no momento da ceia, sai imediatamente, e embora ali o grupo não entenda o que está acontecendo, Jesus sabia exatamente o que ele iria fazer, que era levá-lo à traição. E é no decorrer dessa conversa toda que nós vimos no domingo passado, que Pedro pergunta, pede que João pergunte a Jesus quem seria o traidor. Está ali ainda aquele conflito, Judas sai, e aí nós chegamos no verso 33. No verso 33, Jesus diz: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, como eu disse aos judeus. Agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Essa informação que Jesus traz assim, de maneira abrupta, de maneira talvez até inesperada, talvez tenha deixado um pouco em choque os discípulos, mas é interessante que no verso 34 ele emenda com outra coisa, um outro assunto que parece não ter nada a ver com o que ele acabou de falar. No verso 34 ele diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês também devem amar uns aos outros. E às vezes, se você parar para pensar, você vê, poxa, parece que a conversa aqui está desconexa. Ele acaba de dizer que vai partir, vai para um lugar que os discípulos não podem acompanhá-lo, e de repente ele lança um mandamento, uma ordem, e a ordem é que eles devem amar uns aos outros. No verso 35 ele diz: a razão desse mandamento: com isto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então fica mais claro quando Jesus fala essa outra frase. Entenda bem, ele está dizendo aos discípulos: eu vou partir, vocês não poderão ir comigo, mas veja bem, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Isso fará com que vocês sejam identificados como meus discípulos. As pessoas saberão que vocês estiveram comigo pelo fato de vocês amarem uns aos outros. E ao mesmo tempo, nós entendemos que Jesus está dizendo que isto é que manteria a unidade deles, manteria a comunhão deles, discípulos, com o Senhor Jesus. Nós vamos descobrir isso, é lógico, depois, nos capítulos posteriores. Agora, nesse instante, é lógico, não tem uma compreensão bem clara disso. Mas nós entendemos, nos capítulos posteriores, que Jesus está dizendo que, se eles se amassem uns aos outros, se eles se mantivessem nessa união de amor, eles não só seriam identificados como discípulos de Jesus, mas eles também estariam com Jesus. Jesus estaria no meio deles, por meio dessa unidade de amor. Essa não é a parte que nos interessa nesse texto. Estou falando só para os irmãos se situarem na conversa. Porque veja só o que Pedro faz. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? E é muito interessante isso que Pedro faz, porque é muito parecido com a gente. Jesus acaba de falar uma coisa que deveria chocar. Olha, eu vou, aliás, que deveria chocar no sentido do mandamento que ele está dando, Amem-se uns aos outros. Talvez o questionamento primeiro, antes de perguntar para onde Jesus vai, teria que ser: Senhor, como é que a gente pode desenvolver esse amor? Como é que a gente vai poder manter esse amor? O Senhor vai nos dar alguma capacitação especial para amar? Nenhuma pergunta de Pedro está relacionada ao mandamento que o Senhor deu. O que está na cabeça dele é: o Senhor vai para onde? Parece que Pedro nem sequer escutou o que veio depois. Já aconteceu isso com vocês? Você, de repente, alguém está falando uma coisa e você parou na primeira frase, e a pessoa continua a conversa, mas você ainda está na primeira frase. Aconteceu isso com Pedro. Ele não ligou para o que foi falado depois. Ele ainda está na primeira frase, quando Jesus disse: eu vou me despedir de vocês. Então Pedro está fixo nisso, e ele pergunta: para onde o Senhor vai, Senhor? E Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. E a gente entende perfeitamente o que Jesus está falando, que é da sua morte sacrificial, e que os discípulos, todos eles, iriam seguir esse mesmo caminho de morte sacrificial, em nome de Jesus e para a glória do reino de Deus. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Veja que interessante. A resposta de Jesus é duríssima. Duríssima. Eu, sinceramente, se estivesse no lugar de Pedro, ficaria muito abalado. Então Jesus respondeu: você daria a vida por mim? Jesus responde fazendo uma pergunta: você daria a vida por mim? Eu já me tremeria todo se Jesus fizesse isso por mim. E aí ele diz: asseguro-lhe
Eu trouxe a versão de pregação hoje, a NVI, porque o termo grego é o mais direto aqui na tradução da NVI. Asseguro-lhe, garanto-lhe. Jesus garantir uma coisa, ele que não é homem, nem filho de homem, para que minta, segundo diz Números capítulo 29. Jesus assegurar uma coisa, Jesus garantir uma coisa, significa que vai acontecer mesmo. Não tem como fugir disso. Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. É muito assustador o que é dito aqui. É por isso que no capítulo 14, né, a conversa continua, e Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Porque ele sabia que a palavra que tinha sido a Pedro, tinha sido uma palavra muito impactante, que tinha mexido com as estruturas de Pedro. Então, ao mesmo tempo que ele dá essa palavra tão dura e real, ele precisa também dar uma esperança. Por isso, no capítulo 14, ele começa dizendo já: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Nós não estamos aqui vendo essa parte, né? Talvez no domingo posterior nós vejamos, mas aqui nós vemos a diferença, né, entre Judas e Pedro. A tentativa de Jesus de alcançar Judas, você pode examinar isso no Evangelho de João, Jesus tentando alcançar o coração de Judas, e esse coração completamente endurecido pelo pecado, não se rende de jeito nenhum. E Jesus alcançando o coração de Pedro, quando diz: você vai me negar, te garanto isso, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E o coração de Pedro sendo alcançado depois, por causa desta predição de Jesus. Enfim, mas o que nós queremos ver hoje aqui, meus irmãos, é o que dizemos e o que somos de acordo com o que aconteceu com Pedro. Então deixa eu enumerar aqui algumas coisas. Primeiro, você viu que Pedro desconhece completamente quem ele, Pedro, é. Quando ele diz, por exemplo: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Quando Jesus diz: para onde eu vou, verso 33, nenhum de vocês poderá me seguir. Eu acho que isso está bem claro. Nenhum de vocês poderá me seguir. Mas Pedro, eu acho que ele se desconhece completamente. Ele se imagina uma coisa muito grande, sabe, uma coisa além. Ele diz: Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Ele não fala nos outros. Por que não podemos te seguir? O texto é claro para nós que ele vai e diz: por que eu não posso? Porque ele se coloca numa posição em que ele acha-se realmente capacitado a fazer algo diferente do que os outros não podem fazer. Uma segunda coisa é que essa questão da capacidade, como Pedro potencializa as capacidades dele, né? Ele diz: por ti darei a própria vida. Ou seja, ele coloca a capacidade dele lá em cima, né? Eu tenho a capacidade, Senhor, de dar a minha vida por ti. A gente sabe que depois de todo o processo de restauração no coração de Pedro, ele realmente dará a vida por Jesus, mas não agora. Ele não estava preparado nem um pouco agora, porque ele realmente negará o Senhor Jesus 3 vezes. E eu não quero que os irmãos esqueçam de uma palavra que Jesus havia falado: aquele que me negar diante dos homens aqui na terra, eu o negarei diante do Pai lá no céu. O pecado de Pedro é terrível. Por isso a restauração dele foi tão gloriosa, tão maravilhosa, porque ele foi do submundo do mal e do pecado e foi elevado à glória de ser o primeiro pregador do Evangelho quando começou a igreja lá no livro de Atos. Mas aqui, nesse instante, ele eleva a capacidade dele a níveis que ele não tem, mas que ele imagina que tem, que ele pensa que tem. Por isso, retomo, o que nós dizemos sobre nós é muito diferente do que nós somos. O que nós imaginamos de nós é muito diferente do que nós somos. Jesus sabe quem é Pedro e do que realmente ele é capaz. Veja o que Jesus diz: darás a vida por mim? Em verdade te digo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Em verdade te digo, esse em verdade te digo, repito, é o termo que é usado como asseguro-lhe. Asseguro-lhe que você vai me negar 3 vezes. Jesus conhecia Pedro mais do que Pedro se conhece. Pois bem, há uma diferença entre o que dizemos, entre o que pensamos sobre nós e o que realmente somos.
Isso não é exclusivo para Pedro. Isso é para todos os seres humanos. Não sabemos quem somos. Parece assustador, mas é verdade. Em Jeremias capítulo 17, verso 9, a palavra de Deus diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração na Bíblia é a essência daquilo que nós somos. São a nossa racionalidade, as nossas emoções, a nossa força como ser. E aqui está dizendo que isso tudo é enganoso, mais do que todas as coisas que são enganosas nesse mundo, e é desesperadamente corrupto. Nossa essência é corrupta, é corrompida, nossa essência é má. E finaliza o versículo dizendo: quem o conhecerá? Quem é o indivíduo que pode dizer que se conhece, que sabe exatamente quem ele é? Meus irmãos, é possível que nós criemos uma imagem de acordo com aquilo que pensam positivamente de nós. Muitos de nós fazemos isso. As pessoas gostam de você, e elas gostam de algumas coisas em você, e dão ênfase a essas coisas que elas gostam em você. E aí você começa a se identificar por essas coisas. Você começa a se identificar por aquilo que você expressa pelas pessoas e é bem aceito pelas pessoas. Então as pessoas dizem de você: olha, eu gosto muito de fulano, ele é muito honesto, ele é uma pessoa muito simples, ele é uma pessoa muito humilde, é uma pessoa muito alegre. São coisas que a gente pode transmitir aos outros facilmente, e os outros nos identificarem por aquilo que estamos lhes transmitindo. Eu não sei se vocês já viram isso, mas já devem ter visto com certeza, porque acontece muitas vezes. Pessoas que cometem crimes horrendos, e de repente isso vai à mídia, e vão perguntar às pessoas que conviviam com aquela pessoa que cometeu aquele crime horrendo, e as pessoas testemunham o seguinte: olha, eu estou impressionado, era uma pessoa calma, era uma pessoa alegre, era uma pessoa educada, era uma pessoa humilde, era uma pessoa simples, e fez o que fez. Nós não podemos nos definir a partir do que aparentamos aos outros e os outros recebem, mas nós costumamos fazer muito isso. Nós não podemos também nos definir simplesmente perguntando aos outros quem somos. Isso pode ser tanto muito bom, porque nós podemos expressar coisas maravilhosas para as pessoas e elas nos definirem por aquilo que estão vendo, como podemos expressar coisas horríveis e elas nos definirem por aquilo que nós estamos expressando de ruim. É aquela coisa do primeiro momento que você tem com uma pessoa. Já aconteceu isso com você? De você chegar num lugar e o primeiro momento que você teve com uma pessoa foi muito ruim. A pessoa teve uma atitude meio brusca com você, e você começa já a definir a pessoa por aquele primeiro momento que você teve com ela. Você nem a conhece, mas aquele primeiro momento definiu a forma que você ia enxergar aquela pessoa. Você foi atendido no lugar e a pessoa naquele momento estava muito chateada e te atendeu mal. Você vai definir aquele atendente como uma pessoa chata, ruim, má, por causa de um momento. Nós não podemos ser definidos assim, mas nós nos definimos muitas vezes assim. Então, nessa definição das pessoas por nós procuramos agradar o máximo possível para que acreditemos que aquilo que elas pensam de nós é o que nós realmente somos. Mas aí Jesus vai e desvenda isso. Mateus capítulo 7, versos 21 e 22, talvez um dos textos teológicos mais profundos e importantes em referência à questão do pecado, que a gente chama na teologia de hamartologia. Marcos 7, versos 21 e 22, diz assim, Jesus falando: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Veja só o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que essas coisas não são produzidas fora de nós. Por que o pecado existe? Porque existe o pecador. É o pecador que gera o pecado, que faz o pecado acontecer. Não existe um pecado fora de nós.
Quando Adão e Eva pecaram, o pecado veio ao coração deles. Então, a partir dali, eles começaram a se comportar de maneira pecaminosa. Eles começaram a produzir os males. O que eu quero dizer é, quem produz os males somos nós. O mal só existe porque nós produzimos. Nós podemos muitas vezes pensar, se nós tivéssemos uma sociedade que se organizasse, que todo mundo cumprisse as leis, que todo mundo fizesse as coisas como tem que ser, que todo mundo se respeitasse, etc, etc, etc. O problema seria o de sempre, o coração humano, que é de onde o pecado é gerado, que é onde a gente cria o pecado, que é onde a gente maquina o pecado, onde a gente imagina o pecado. Gente, quem inventou a prostituição, quem inventou o furto, quem inventou o homicídio, o adultério, a avareza, fomos nós pecadores, foram os seres humanos. E o que Jesus está querendo dizer aqui, é que no nosso coração há sempre uma potencialidade para o mal. Nós somos potencialmente propícios a criar ações que desagradam a Deus, ações que ferem aquilo que o Senhor gostaria que nós fôssemos, porque nós somos assim. Nosso coração é mau. Por isso Jesus disse que no coração nós podemos abrigar então essa série de coisas ruins, e essas coisas podem muito bem serem escondidas. Elas podem ser escondidas por trás de uma conduta moral e respeitosa no dia a dia. Ninguém sabe o que está no coração de ninguém. Ninguém imagina o que se passa no coração de ninguém. Mas segundo a Bíblia, e segundo Nelson Rodrigues, que dizia, se nós soubéssemos o que está no coração de cada um de nós, nós nem sequer nos cumprimentaríamos. Disse o escritor e cronista Nelson Rodrigues. Nós podemos esconder debaixo de uma faixa moral. Ninguém vai saber o que está no nosso coração, porque a gente vai ter uma postura muito respeitosa com tudo e com todos. Nós podemos também nos esconder debaixo de uma fachada religiosa, onde nós sabemos dizer exatamente o que deve ser dito em cada momento, e nós devemos também saber nos comportar, como devemos nos comportar em cada momento, e isso nos fará nos protegermos da avaliação do outro, do julgamento do outro. Mas não esqueça, nunca do julgamento de Deus. Os outros podem dizer que você é uma bênção, mas você sabe o que tem no seu coração. Eu disse que você sabe, né? Porque você sabe sim. Parece embaraçoso dizer que nós não sabemos realmente quem nós somos. É embaraçoso porque parece dizer, como assim eu não sei quem eu sou? Eu sei quem eu sou. Não, nós não sabemos quem nós somos, no sentido de que nós fugimos do que somos. Quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Eles procuraram fugir da presença de Deus, tentar fugir daquilo que eles agora eram. E isso é uma tendência do pecado humano, de fugir do que somos, para que, se nós conseguirmos fugir do que somos, tentarmos ser aquilo que se torna mais agradável. Isso aconteceu, por exemplo, com Ananias e Safira em Atos capítulo 5. Os irmãos já devem conhecer a história de Ananias e Safira em Atos capítulo 5, que os discípulos, estão recebendo ofertas dos irmãos, os irmãos estão vendendo terras, vendendo casas, e pegando o dinheiro dessas ofertas e entregando aos discípulos para a expansão do reino de Deus. É um momento assim, deslumbrante da igreja. Ananias e Safira veem aquilo, eles querem ter aquilo, eles querem participar daquilo, eles querem ter aquele sentimento, eles querem ter o coração doador que aquelas pessoas têm, mas eles não têm. Então eles vão forçar a barra para ter. E aí diz o texto bíblico lá em Atos 5, que eles realmente vão e vendem um terreno, só que eles propuseram no coração que iam dar o valor desse terreno aos discípulos para a expansão do reino, mas eles percebem que o valor foi alto demais e resolvem reter para si um pouco daquele valor, porque o coração deles não era um coração doador, porque o coração deles não era um coração propício a ajudar, a ofertar. Eles não tinham isso. Eles tentaram manipular o próprio coração.
conduzir o próprio coração a fazer as coisas como eles imaginariam que deveria ser. E lógico, não conseguiram. Em Atos capítulo 8 também é contada a história de Simão o Mago, que era um cara que fazia feitiços, mágicas, coisas mirabolantes, e se converteu ao Evangelho. Só que ele começa a ver os discípulos fazendo milagres, e ele entende que aquilo ali é um poder incrível, e ele diz: olha, eu quero esse poder também, quero fazer essas maravilhas também. Lá em Atos capítulo 8, Pedro, quando Simão fala isso para ele: olha, eu quero esse poder, o que eu faço para comprar isso? Uma das coisas que Pedro fala para ele é: o teu coração não está em Deus, vejo que o teu coração não é reto. Percebem isso? É possível então querer manipular o próprio coração. O que nós podemos ver que nas nossas igrejas isso pode estar acontecendo, pessoas que não tiveram um coração renovado e transformado pelo poder de Deus, mas que tentam forçar, de maneira a imitar ou forçar uma imitação barata sobre aquilo que não é uma coisa que pode ser imitada, mas apenas uma coisa que pode ser vivida por você também. Você tem que experimentar aquilo em vida, aquilo tem que ser uma transformação da sua vida para que você possa atuar daquela forma. Não pode ser uma mera imitação. Então a Bíblia nos mostra que a nossa necessidade de sermos aceitos, de sermos bem-quistos, nos leva à hipocrisia muitas vezes. O que o Senhor Jesus fez com Pedro foi lhe revelar a sua verdadeira identidade. Porque veja bem, a comodidade daquela situação prazerosa em que Pedro estava, sentado à mesa com Jesus. Lembre do que Pedro já viu, ele já viu de tudo com Jesus. Ele viu até Jesus trazer um homem que estava morto há 3 dias à vida, está lá em João capítulo 11, tinha sido há pouco tempo. Ele viu coisas incríveis, ele viu Jesus andar sobre as águas, e agora ele está na mesa com Jesus. Então naquela situação em particular, é muito fácil se dizer algumas coisas que não se sabe realmente se é capaz de fazer. Naquela situação em particular é fácil dizer: Senhor, eu vou contigo até a morte. Claro, quem não arriscaria tudo com alguém que é capaz de andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, trazer vistas aos cegos, fazer paralíticos andar? Quem teria medo de andar ao lado de uma pessoa dessas? O problema é que Pedro não entende que aquela situação momentânea ali não corresponde à situação posterior que virá. Ou seja, Pedro acha que se conhece porque está numa situação de prazer, alegria, júbilo, mas ele não sabe quem ele será em situação de desespero. É muito parecido com o que aconteceu, meus irmãos, com nós na situação dessa pandemia. Alguns crentes se diziam firmes e fortes, estavam preparados para o que deve vier. Se o final estivesse próximo, que viesse. Afinal, estávamos bem com Deus. Só que de repente veio uma pandemia inesperada, que fez o que fez com as famílias, com as vidas, que tem ceifado pessoas, tem levado pessoas próximas a nós, amigos, crentes. E aí, meus irmãos, é que nós vimos como muitos de nós realmente somos. Eu converso com pessoas que dizem que não conseguem orar, não têm ânimo para ler a Bíblia. Eu converso com pessoas que dizem: eu não consigo mais ver um culto online, não consigo. E quando os cultos voltaram presencial, não tive ânimo para voltar. Gente, a gente acaba descobrindo que o nosso coração era muito fraco, que a nossa fé era apenas uma fé de entusiasmo, que quando tudo estava em seu devido lugar era mais fácil crer. Mas quando tudo sai do seu lugar, aí sim nós descobrimos quem nós somos. E portanto, voltamos aqui à estaca zero do início do sermão. Nós não sabemos quem somos, até que sejamos colocados em circunstâncias que nos mostrem quem nós somos, além do prazer o qual estamos vivendo. Ou seja, nós não podemos definir quem nós somos simplesmente por momentos de grande alegria e de manifestação da glória de Deus na vida da gente. A gente precisa também passar por momentos de dor, de sofrimento, de tribulação,
E enquanto a gente passar por isso, é que a gente vai entender, finalmente, quem nós somos. Nós vamos ver isso aqui num sermão, é lógico, mas eu vou dar uma pequena pincelada. Você sabe que quando Jesus ressuscitar, ele vai se encontrar com Pedro, Pedro que está ali com o coração completamente condoído por ter negado Jesus 3 vezes. E uma das coisas que Pedro fala para Jesus, quando Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Uma das respostas de Pedro é: Senhor, tu sabes. Pedro desistiu de se definir. Isso é glorioso demais. Que chegue a nós esse momento em que a gente deixe de se definir e diga: Senhor, tu sabes. Tu sabes do que sou capaz, tu sabes aonde eu posso ir. Tu sabes quem eu sou, tu sabes o que eu vou fazer se isso acontecer. Se eu perder um ente querido, tu sabes o que eu vou sentir. Tu sabes se eu mesmo adoecer. Tu sabes, Senhor, eu não sei. Tu sabes. Porque a segunda coisa é que nós não sabemos do que somos capazes. E isso, tanto para o bem, nós não sabemos do que somos capazes em relação ao bem. Você não sabe do que você é capaz se você for cheio do Espírito Santo. Se você se deixar realmente ser completamente controlado, dominado, direcionado pelo Espírito Santo, você não sabe do que você é capaz. Você não sabe do que você é capaz quando o Espírito Santo puder, por exemplo, lhe condicionar a amar incondicionalmente ou a perdoar livremente. Você não sabe. Pedro não sabia do que era capaz. Ele nem imaginava quando Jesus disse a ele: eu vou te fazer pescador de homens. Quando Pedro foi revestido do poder do Espírito Santo, se tornou o primeiro pregador do Evangelho. Foi pregado isso aqui para nós no domingo passado. Porque ele não imaginava o que ele poderia fazer uma vez que ele fosse cheio do Espírito Santo. Assim como eu também, e você também, nem imaginamos o que Deus pode fazer por nós, na medida em que nos deixamos encher pelo poder do Espírito Santo. Mas da mesma forma, também em relação ao mal. Nós não imaginamos o que nós podemos fazer se nós formos endurecidos pelo pecado. Nesses mais de 20 anos já servindo ao Senhor, eu vi o que o pecado endurecido no coração de um crente pode fazer. Eu vi crentes pregando a palavra, eu vi crentes evangelizando, visitando hospitais comigo. Eu vi crentes que oravam com fervor, e esses crentes caíram em pecado, e uma vez que caíram em pecado, não conseguiram se voltar mais para Deus, endureceram seus corações no pecado, e a ruína desses crentes foi tão grande, que se eu mostrasse agora para as pessoas e dissessem: olha, está vendo essa pessoa já fez isso, aquilo outro, para Deus, e a pessoa olha para ele e diz: não é possível, porque o mal também nos leva a condições que a gente nem imagina, de fazer coisas que nós não imaginamos que poderíamos fazer. Pedro e os demais discípulos mostram que Deus é capaz de fazer ao encher seus filhos do Espírito Santo. Judas é uma prova do que o mal faz num coração completamente endurecido. E sabe o que é pior? O pior é que nós não sabemos o que somos capazes, e principalmente em relação às situações em que somos colocados. Não sabemos o que somos capazes quando ganhamos ou perdemos. Não sabemos o que somos capazes na fartura ou na necessidade. Paulo sabia, ele dizia isso, eu sei ser grato tanto na fartura quanto na necessidade. Deus tinha dado essa condição a ele, mas alguns de nós não sabem. O que será de nós? Como nos comportaremos na fartura ou na necessidade, na tribulação ou na alegria? Se nos for dado poder, não sabemos do que somos capazes. Tem uma passagem que me toca profundamente. 2 Reis, capítulo 8. 2 Reis, capítulo 8, dos versos 11 ao verso 15. Essa história é muito tocante em relação a nós não compreendermos do que somos capazes quando nos é dado poder. Diz 2 Reis 8, verso 11: Eliseu ficou olhando fixamente para Azael, até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar, e perguntou a Azael: por que o meu senhor está chorando? Ele respondeu: porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas.
Você incendiará suas fortalezas, matará seus jovens à espada, esmagará as crianças, rasgará o ventre das suas mulheres grávidas. Hazael disse: como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim? Respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou que você se tornará rei da Síria. Então Hazael saiu dali e voltou para o seu senhor. Quando Ben-Hadad perguntou: o que Eliseu lhe disse? Hazael respondeu: ele me falou que certamente você se recuperará. Mas no dia seguinte, ele apanhou um cobertor, encharcou e com ele sufocou o rei até matá-lo. E assim Hazael se tornou rei. Esse texto é impressionante, porque ele mostra para nós que nós não sabemos o que somos capazes, para o bem ou para o mal. Quando Eliseu fala com Hazael, olha para Hazael com os olhos fixos e de repente começa a chorar, e aí ele diz o que Hazael vai fazer. E Hazael diz: quem sou eu? A palavra cão, cachorro no Antigo Testamento era um palavrão, era uma coisa assim: sou nada, lixo. Então Hazael, olha como é que ele se identifica: eu não sou nada. O que você está dizendo uma coisa? E aí Eliseu diz: o Senhor me disse que você vai se tornar rei da Síria. Ou seja, Hazael já tinha planos de tomar aquele reinado, de assassinar o rei e tomar o seu lugar. Deus apenas descortinou aquele coração. Meus irmãos, nós só podemos descobrir do que somos capazes quando nos for exigido isso pela vida. Aí nós vamos descobrir do que nós somos capazes. Mas o fato é, Deus nos conhece. Ele sabe quem somos e do que somos capazes. Eu citei no começo Jeremias 17:9, e é importante ler o 10, que diz sobre o Senhor nos conhecer. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O Senhor esquadrinha corações, o Senhor conhece os corações, Ele sabe exatamente quem nós somos, Ele sabe a capacidade que temos de executar coisas boas ou coisas ruins. O Senhor conhece a nossa essência, Ele sabe e nós não. Em Atos capítulo 5, no verso 4, quando Pedro desvenda a mentira de Ananias e Safira, ele diz: não mentiste a nós homens, mentiste a Deus. Mentiste a Deus. Em João capítulo 2, versos 24 e 25, diz a palavra de Deus: Jesus não precisava saber o que os homens diziam sobre ele, porque ele sabia exatamente o que se passava no coração dos homens. E finalmente, meus irmãos, talvez uma das passagens mais profundas das Escrituras em relação ao conhecimento de Deus sobre nós, e eu gostaria de ler com vocês Salmo 139, que é preciosíssimo para o entendimento de que Deus nos conhece. Salmo 139, dos versos 1 em diante, nós vamos ler. Acompanhe, mas acompanhe de coração aberto, reconhecendo isso. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso, demais, e está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz.
Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Meus irmãos, isso é de nos fazer estremecer a alma. Deus nos conhece. Deus sabe quem somos. A palavra de Deus é, portanto, o nosso mais nítido espelho. Ela diz exatamente quem somos e de que somos capazes. O que a Bíblia diz de nós? De todos nós, da imagem de todos nós. Ela diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis 1, 27. Mas ela diz também que o pecado deformou essa imagem em nós. Romanos 3, 23. Todos pecaram, destituídos, perderam a imagem da glória de Deus. E desde então, todas as nossas inclinações são para o mal. Por isso nós não podemos salvar a nós mesmos. Isaías 64, 6 diz que todo o nosso sacrifício é como pano de imundície. E Deus conhece como tudo isso se manifesta em nós, antes que nós possamos reconhecer. Foi Ele que nos fez. O artista conhece cada detalhe da sua obra. Agora a questão é: como curar a nossa falsa imagem? A imagem que nós criamos sobre nós mesmos. Como permitir que essa imagem seja curada? Primeiro, você não sabe quem realmente é, até que a vida lhe coloque em situações onde não haja como manter a imagem que você construiu. Quando você se descobrir, perceberá que a tua alma está manchada pelo pecado. Você descobrirá o quanto você necessita de transformação e cura, se quiser se achegar a Deus. Nenhum de nós está satisfeito consigo mesmo, porque nós fomos criados para espelhar a imagem do nosso Deus, e nós não vamos descansar enquanto isso não se tornar possível. E somente ao sermos habilitados pelo Espírito Santo, veremos esse milagre acontecer, da nossa imagem ir sendo modelada na imagem do Senhor Jesus. Em segundo lugar, você não imagina do que você é capaz. E isso não é uma frase motivacional. Isso é uma realidade do que significa o desconhecimento das nossas motivações quando colocadas ou em conflitos ou em glórias. O ser humano é capaz de fazer coisas gloriosas e bondosas, assim como coisas horrendas e malignas. Nós somos todos uma personificação de Jack and Hyde. Já viram Jack and Hyde, aquele livro, O Médico e o Monstro? É o que nós somos. O problema é que aceitar essa dualidade significa a nossa condenação eterna. Nós não podemos aceitar isso. Essa dualidade entre eu sou um pouco mal e um pouco bom. Porque em Apocalipse capítulo 3, versos 15 e 16, o Senhor Jesus, falando sobre uma igreja, diz: porque não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te. Nós não podemos nos permitir essa dualidade. Temos que buscar uma unidade com Cristo, a bondade nele. E em terceiro lugar, Deus te conhece. Quão assustador pode ser isso para algumas pessoas. Elas podem pensar que por Deus saber exatamente quem elas são, elas jamais serão aceitas por Deus. E isso em parte é verdade. É verdade que Deus não conviverá para sempre com o pecado. Um dia, todo o mal será para sempre lançado em condenação eterna. Mas também é verdade que o nosso Deus é amoroso e misericordioso. Ele não aceita a condição de vida que nós levamos longe dele, mas Ele deseja que nós venhamos até Ele, de maneira que sejamos por Ele transformados.
e que nós venhamos até Ele do jeito que estamos. Deus conhece nossas motivações pecaminosas. O seu desejo é transformar essas motivações de forma que nós possamos realmente viver a vida que merece ser vivida para a sua glória e eternamente. Viver para a glória de Deus é manifestar o que Ele é capaz de fazer por seus filhos amados. Ele é capaz de mudar o coração desses filhos. Deus nos conhece e exatamente por isso é o único que pode realmente curar a nossa imagem falsa e distorcida para a imagem plena e verdadeira daquilo pelo qual fomos criados. Refletir a sua glória por meio daquilo que somos. Se você está ouvindo esta mensagem do Evangelho a primeira vez, talvez você pense que chega de tentar fingir ou criar uma imagem diferente daquilo que você realmente é. Se você pensa assim, esse é o ponto. O ponto é que dizemos: Senhor, eu não quero mais fingir, falsificar-me. Eu quero ser o que sou, e naquilo que sou, e não for agradável a Ti, ser transformado. Esse é o Evangelho. O Evangelho é Cristo vindo ao mundo, mudar o que nós não podemos mudar em nós, e tornando-nos assim aceitáveis a Deus para viver com Ele para sempre. Ore comigo. Senhor Deus, diante de Tua palavra nós reconhecemos que a nossa imagem precisa ser restaurada, consertada, ajustada, para nos tornarmos realmente aquilo pelo qual fomos criados. Ajuda-nos a sinceramente abrir o coração para Ti, reconhecer nossos erros e falhas e buscarmos em Ti a transformação para eles, para a glória do Teu nome e por amor de Jesus. Amém. Tu me sondas, em tudo me conheces, até o meu pensar, Senhor, sabes Tu, eu sei. Desde o ventre eu ainda nem era, já eras Tu comigo, isso também sei. Apesar da fragilidade, Tu habitas em mim, e mesmo em meu ser pequeno, Tu te moves assim. Mesmo que eu desça ao abismo, sentirei Tuas mãos. Tu conservarás em paz esse meu coração. E quem apartará o Teu Espírito de mim, se Tu me amas assim? É impossível, posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, estarás comigo. Apesar da fragilidade, Tu habitas em mim, e mesmo em meu ser pequeno, Tu te moves assim. Mesmo que eu desça ao abismo, sentirei Tuas mãos, e Tu conservarás em paz
vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Estarás comigo por onde for. Por onde for. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos encerrar o nosso culto, pedindo que o Senhor guarde em teu coração a palavra que você ouviu nesta noite. Que Deus te dê uma semana tranquila, abençoada, de paz e te livrando sempre de todo mal. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade de te adorar, te bendizer, de engrandecer o teu santo nome, junto com outras famílias, cada um em seu lar. Que em nome do teu Filho Jesus Cristo, o Senhor nos conceda uma semana de muita paz, tranquilidade e alegria no teu Espírito. Que o amor de Deus, a comunhão do seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.